Tem coisas que a gente só aprende na prática e que a gente realmente precisa viver na pele para entender e para aprender. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que, se eu tivesse ouvido antes, se eu tivesse me atentado antes, com certeza teriam feito toda a diferença na minha carreira. Vem comigo? E aí, TR, tudo bem? Eu sou a Késia, Tech Recruiter, apaixonada por RH, por desenvolvimento pessoal, por tecnologia e tenho um curso de extensão universitária que se chama Profissão Tech Recruiter. Ele é inclusive reconhecido pelo MEC. Se você quiser saber mais, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Mas vamos lá. Talvez você esteja pensando, vai dar conselho de carreira. Se conselho fosse bom, a gente venderia e não dava. É verdade, mas existe algum ou outro conselho que você pode, de repente, absorver e que vai fazer sentido para você. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Inclusive, eu tenho uma mentoria que é uma forma de vender conselhos, vamos dizer assim. Eu tô brincando, mas eu também tenho uma mentoria individual. Se você quiser a minha ajuda no teu problema especificamente, me chama, tem os contatos aqui nos comentários. Aliás, tem o contato na descrição do vídeo e a gente vai conversar e vai entender como eu posso te ajudar de uma forma pessoal e individual, ok? E eu queria destacar aqui alguns pontos, são poucos pontos, mas eles são bem objetivos e que com certeza alguém vai ter aí alguma coisa para se identificar. O primeiro é: não trabalhe por uma empresa, mas sim por você. Quando a gente assume a nossa responsabilidade pela nossa carreira, quando a gente tem a autorresponsabilidade, automaticamente a empresa também vai sair ganhando por ter você. Sabe por quê? Quando a gente coloca as expectativas de que eu vou trabalhar num lugar X e vou ser promovido ou vou ser promovida quando eu trabalhar nesse lugar. Não, gente. Quem faz a promoção é você. E pode parecer besteira, pode parecer clichê até, mas vocês já viram que tem gente que trabalha um tempão numa mesma empresa e não é promovido? O que essa pessoa deveria fazer? Depende do objetivo dela, depende do que ela já fez, do que ela já estudou, de onde ela já trabalhou. Mas o que eu quero dizer aqui, nesse detalhe de trabalhar por você mesmo ou por você mesma, é que vale a pena sim ser o protagonista da sua carreira. Então, o que essa pessoa deveria fazer? Ela precisa avaliar o cenário. Talvez ela não seja promovida nunca porque a empresa tem um critério de promoção que ela não se adequa. E, por exemplo, vou ser sincera aqui, tá, gente? Promove os puxa-sacos. Às vezes promove aquele que fala mais e entrega menos. Então, existem coisas que a gente precisa ver no ambiente que a gente trabalha que não são coisas que as pessoas vão falar. São coisas que a gente vai precisar perceber. E é por isso que eu falo. A gente não deve trabalhar pela nossa empresa, a gente deve trabalhar pela nossa carreira. Vocês já viram alguma situação em que a pessoa nunca trabalhou em outro lugar, a pessoa achou que a empresa era a família, era a casa dela e de repente foi mandada embora e ficou sem chão? Então o que eu quero dizer é: entenda que a empresa é um lugar para você prestar o seu serviço. A empresa está pagando para que você faça algo que você tem a expertise de fazer. Eu não estou falando que a gente não deve gostar do lugar que a gente trabalha, muito pelo contrário, é o lugar que a gente passa mais tempo na vida. Então, depois que a gente vira adulto, a nossa vida se resume em horas, né? Em dormir e trabalhar. Então, assim, procure um lugar que te faça bem, que tenha pessoas que você curta trabalhar, que tenha um ambiente legal. Sim, sou a favor, procura mesmo, que isso vai fazer diferença. Porém, não deixe com que isso te impeça, te pare de estudar, te faça parar de estudar, te faça parar de fazer networking, te faça parar de olhar o que está acontecendo em volta, de analisar estrategicamente onde você quer chegar e como você pode chegar e se aquela empresa vai te proporcionar isso. Então isso vai fazer toda a diferença para você. Faz sentido? Um outro ponto que eu queria destacar é: peça ajuda quando precisar. Tem gente que tem vergonha de pedir ajuda porque as pessoas vão achar que não é tão inteligente assim, que não está preparado para o cargo. Então não é bem assim. Eu acho que a gente precisa dosar ali. Quando que a gente vai ou deve pedir ajuda e quando que a gente pode fazer algo
proativamente. Eu bato muito nessa tecla com os meus alunos e eu vou dar um exemplo que acontece bastante. Às vezes tem uma vaga que você está trabalhando, você é novo, é nova, não conhece muito bem os perfis, a gestão, lê o documento, lê o material e pergunta: eu li o material e eu entendi isso, isso e isso. É isso mesmo? É diferente de você chegar e falar: a vaga é Java, mas trabalha com que frameworks? Então tá escrito lá. O que a gente pode fazer ativamente, a gente deve fazer ativamente sim. E o que a gente não entender, a gente deve perguntar também. O que eu quero é que você entenda que há uma diferença entre perguntas inteligentes e perguntas que você poderia simplesmente abrir um documento e ter aquela resposta. Esse é o ponto aqui. Outra coisa é, por mais que você se esforce, você nunca será querido ou querida por todos. E às vezes a gente tem dificuldade de entender isso. Às vezes a gente faz tudo certinho, somos aqueles colegas de trabalho legais, que estão sempre dispostos a ajudar, a dar uma forcinha, a explicar o probleminha para o outro colega de trabalho, e mesmo assim as pessoas ainda não gostam tanto da gente, às vezes falam da gente. E, gente, isso sempre vai existir. A empresa é um grupo de pessoas e onde existem pessoas vão existir afinidades, vão existir fofocas, vão existir puxa-saquismo, como eu falei lá no tópico anterior. Então, o que a gente precisa entender é: a gente vai ter pessoas que a gente tem mais afinidade, que a gente prefere conviver sim, e tudo bem, gente, tudo bem. O que a gente precisa ter em mente é que em um ambiente profissional, a gente tem que focar e ser profissional. Então, não é porque eu tenho um amigo que eu vou fazer uma fofoca do setor, que eu vou andar sei lá, ter intrigas com outro time, sabe? Com as outras pessoas do time, que eu vou criticar. Então, a gente precisa focar mesmo no trabalho e deixar de lado as picuinhas do trabalho que existem. Isso é muito, muito, muito desgastante para o dia a dia. Então, a gente já precisa se preocupar com as coisas do trabalho. A gente ainda tem, às vezes, pessoas que deixam o clima do time ruim. Não seja essa pessoa. Pelo contrário, seja a pessoa que levanta o clima do time, mas, ao mesmo tempo, não seja puxa-saco. Independente do cargo, independente do que seja. Então, foque sempre em manter os seus relacionamentos sadios e, principalmente, respeitosos. Não adianta querer respeito se você não se dá o respeito. Por onde eu passei nos meus projetos e até hoje eu tento me dar bem com todo mundo. É o meu perfil, inclusive o Diz, que fala muito sobre isso. Mas tem horas que a gente precisa ter um limite, até por um autorrespeito. E sim, nós vamos ter pessoas mais próximas, nós vamos ter pessoas com quem a gente tem mais afinidade, quem a gente vai compartilhar. Então, pessoas em que a gente realmente vai confiar e que a gente vai levar do trabalho para a vida. Mas não são todas as pessoas. Então, se dê o respeito, seja profissional, demonstre que você é profissional. E mais ainda, busque o respeito e não a amizade das pessoas. Essa foi fundo, né? Foi fundo. Mas filosofei, mas é para o bem de todos, inclusive o meu, que eu demorei e aprendi isso, mas aprendi. Inclusive com pessoas que me seguem no Instagram, no YouTube, eu nunca vou agradar todo mundo e tá tudo bem. Tem gente que vai gostar do jeito que eu falo, tem gente que não vai. E a vida é assim, tá? A vida é assim e beleza, bola pra frente. E a última coisa que eu queria destacar aqui é: a melhor hora de negociar o salário é na entrada. Eu sempre falei isso, bati nessa tecla com os alunos, com os meus amigos, inclusive a Paula Boarim, para quem não conhece, ela fala muito sobre isso também. Eu vou deixar o Instagram da Paula para quem quiser seguir, ela é maravilhosa, é uma pessoa que também pensa em várias coisas da mesma forma que eu penso, então eu compartilho de alguns pensamentos com ela e a gente tem esse mesmo pensamento em relação ao salário. Não adianta a gente entrar numa empresa e querer em seguida ter um aumento, porque a gente não vai conseguir pagar as nossas contas com aquele valor que a gente aceitou. E ó, a gente tem aqui duas situações. Primeiro, a gente tem uma pessoa que está migrando de carreira, por exemplo. Então vamos supor que você era, vou pegar uma coisa aqui bem diferentona, tá? Que você era nutricionista, tinha um salário ou tinha a sua clínica, o que quer que seja, já ganhava um valor bem, vamos dizer assim, mais alto do que a média, e você decidiu virar tech recruiter, porque você quer trabalhar com pessoas e tudo mais. Daí você passou de 10
para 4 mil. Isso vai fazer diferença no teu orçamento, a não ser que você já tenha se planejado. Aí tudo bem, aí ok, aí você consegue. Mas agora, quando a gente está entrando numa nova empresa, a gente precisa saber negociar. Eu não estou falando, então eu tenho que ganhar a mesma coisa que eu ganhava antes. Não, mas você tem que saber qual o mínimo que você pode ganhar para conseguir pagar as suas despesas. E talvez, se você não puder pagar as despesas com o que aquela empresa está oferecendo, você vai ter duas opções. Ou você vai precisar pedir mais para aquela empresa, ou você vai precisar ter uma reserva para conseguir entrar naquela empresa e conseguir se manter por alguns meses até você melhorar a sua empregabilidade. A questão de salário é realmente muito complicada. E a gente tem o outro caso, eu falei do primeiro caso que é de alguém que está migrando, e a gente tem o outro caso, é de alguém que simplesmente está mudando de empresa, que já tem uma carreira. Então, por exemplo, o Tech Recruiter ou Tech Recruiter que está migrando, saindo de uma empresa X para uma empresa Y, que a empresa Y talvez é uma empresa que oferece mais benefícios, mas em contrapartida o salário é menor. E isso vai fazer a diferença no fim do mês. Então ali talvez seja a hora de negociar. As pessoas têm uma mania de achar que eu vou entrar na empresa e depois de X tempos eu vou ter uma promoção, eu vou ter um cargo X, e nem sempre é assim, gente. Nem todas as empresas têm um plano de cargos e salários e a gente não sabe o que pode acontecer. Então, o que eu quero dizer aqui é: você precisa saber o quanto você tem de despesas e o quanto você vai precisar ganhar para conseguir cobrir essas despesas. É simples, é só fazer uma conta assim. Então, o que eu quero dizer é: se você não negocia o salário na entrada, depois vai ser mais difícil para você ter um reajuste. É simplesmente isso que eu quero dizer. E eu não estou falando de ser aquela pessoa que não aceita, nunca vou aceitar o salário que me oferecem. Se fizer sentido para você, aceita e vai fundo e seja feliz. O que eu quero dizer é: pense nisso antes de entrar. Às vezes a gente quer entrar numa empresa porque é home office, ou porque é uma startup, ou porque tem a tecnologia XYZ, ou porque eu vou trabalhar com vagas X, mas talvez o valor seja menor. Então, vê se faz sentido para você e faz essa negociação. Aprenda a fazer essa negociação e, mais ainda, aprenda a se valorizar como profissional. Não é ser aquela pessoa, eu sou a última bolacha do pacote, não, mas explique os seus motivos e saiba negociar. E eu vou falar isso porque eu tenho falado com alguns candidatos para uma vaga e alguns não sabem dar uma pretensão salarial. E isso é uma coisa que a gente também precisa aprender. Então, às vezes a pessoa dá uma pretensão, mas ela tem benefícios que, se somados, passam até daquela pretensão. Ela chega até as etapas finais de uma vaga e quando a empresa oferece ali o valor, ela não aceita, porque não sabia, não tinha ideia de quanto queria de pretensão, chutou qualquer valor e depois viu que não era suficiente. Então, pensem nisso. Uma pessoa que sabe o que quer da carreira, sabe qual é a sua pretensão salarial e sabe negociar também. Não estou falando que vai dar certo todas as vezes, não, mas eu estou falando que você precisa saber disso como profissional, como pessoa. E é só não ter vergonha. Eu vejo que todo mundo, na minha forma de pensar e observar as coisas, trabalha por 3 principais motivos. Primeiro, por uma questão de sobrevivência, que é onde entra o salário. Depois, por uma questão de status, que eu sou isso, eu sou aquilo, todo mundo quer ser alguma coisa, certo? E depois por uma questão de realização pessoal, realizar algum sonho, a sua vocação e tudo mais. Então, não sei se ficou claro, mas foram esses pontos que eu trouxe aqui pra gente conversar. Existem muitos outros pontos que eu posso trazer para vocês. Inclusive, se vocês quiserem falar sobre isso, a gente pode falar também sobre pretensão salarial, que é um assunto que dá para fazer aí um vídeo bacana com algumas dicas de como chegar ao valor, de como calcular ali qual seria a hora ideal. Então, claro, de uma forma bem resumida. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu falo sobre isso também. Mas e aí, fez sentido o que eu falei? Porque o mundo corporativo é uma escola. Eu aprendo muito. Hoje eu não estou tão inserida no mundo corporativo, quero dizer, de forma seletista como antes, porque eu tenho uma consultoria, mas são situações que vão existir independente da sua forma de contratação, seja um PJ, seja um CLT. Quando a gente fala de ambiente de trabalho, a gente precisa se atentar sim aos detalhes e às coisas que talvez ninguém fale, mas que a gente precise perceber para conseguir evoluir na carreira. Eu te vejo na próxima. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita e me dá essa força. Um beijo e até mais.